E agora vamos ler na segunda carta de Pedro, no capítulo 1. Nos versículos 19 ao 21, e diz: E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da manhã apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Que Deus abençoe as nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Podem se assentar, queiram ter a bondade. Os filhos do segundo Adão e da segunda Eva, examinando, ou seja, esquadrinhando as profecias finais ou as profecias do tempo final. Podem tomar uns momentos de quietude para escutar. Podem ter alguns momentos de quietude para escutarem as profecias para o tempo final e assim podermos examiná-las todos juntos nesta ocasião. Numa ocasião, Jesus esteve falando, e isso está em São João no capítulo 5, as seguintes palavras. Recordem que Jesus era um crente da palavra profética. E por isso é que numa ocasião, no capítulo 5 de São João, no versículo 39, e vamos ler um pouquinho antes, neste capítulo 5, Jesus falando de João Batista, a partir do versículo 35 em diante, ele disse: Ele era candeia que ardia e iluminava, e vós quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. João, sendo um dos mensageiros enviado da parte de Deus para preparar o caminho ao Senhor na sua primeira vinda, ele era uma luz. Como lá no tabernáculo que Moisés construiu, e depois no templo que o rei Salomão construiu, tinham ali um candelabro com 7 lâmpadas acesas que iluminavam. E cada lâmpada desse candelabro, pois o candelabro representa a igreja de Deus do Antigo Testamento e também a igreja do Senhor Jesus Cristo do Novo Testamento. E cada lâmpada é uma era, ou representa uma etapa da igreja. E cada tocha acesa representa o mensageiro aceso com o fogo do Espírito Santo, porque Deus faz aos seus anjos espírito e a seus ministros chamas de fogo. Hebreus no capítulo 1, versículos 5 ao 7. E encontramos a mesma coisa em um dos provérbios. E sendo que isto é desta maneira, isso está também no Salmo 104, no versículo 4, onde nos fala disto.
dos anjos. E sendo isto desta maneira, João o Batista era a sétima tocha acesa com a luz do Espírito Santo no candeeiro ou no candelabro. Era colocado em essa lâmpada que era a sétima idade. E nessa lâmpada, que era a sétima era da igreja hebraica sob a lei, ali estava essa era sendo iluminada com a luz do Espírito Santo através de João Batista. E por essa razão, João era uma tocha, uma luz que iluminava nessa era que estava escura, mas com essa luz se estava iluminando todo o programa de Deus que correspondia a esse tempo. E ele estava dando a conhecer qual era o programa divino para esse tempo. Ele estava anunciando que no programa divino a profecia era a vinda do Messias, para o qual tinha que aparecer um precursor, um profeta preparando o caminho ao Senhor, preparando o caminho a essa profecia que viria a se materializar naqueles dias. E João era também uma profecia que estava sendo cumprida, pois era o mensageiro que Deus enviaria diante do Senhor, conforme a Malaquias no capítulo 3. E para podermos compreender a profecia para o nosso tempo, que é como uma tocha que ilumina em lugar escuro, nós também temos que ver como sucedeu lá no passado e como tinham que esquadrinhar a Escritura, a palavra profética, para que pudessem compreender que para esse tempo teria que estar na terra o homem em quem se cumpriria a promessa do mensageiro que Deus enviaria diante dele, e logo o cumprimento da promessa do Messias, a quem seria preparado o caminho por um profeta. Malaquias no capítulo 3 dizia assim, no versículo 1 em diante: eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. O próprio Jesus Cristo, falando desse homem de Deus, ele disse no capítulo 11, a partir do versículo 10 em diante de São Mateus, observem o que Cristo disse de João o Batista. Aqui no capítulo 11 de São Mateus, versículo 10 em diante. Disse: porque este é de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. E o que significa isto? De que João Batista é o maior dentre todos os profetas, e não há nenhum maior do que João dos nascidos de mulher. E aqui diz que o menor no reino dos céus é maior do que João. João Batista foi o precursor da primeira vinda do Senhor. E por isso Cristo o colocou
como o maior de los hombres dos homens nascidos de mulher. de mujer. Y E ele disse en otro lugar, em um dice, outro lugar: los profetas, os profetas, hasta Juan profetizaron, até João verso profetizaram. 13, porque todos los Isso está no profetas versículo y la 13. ley profetizaron hasta Juan. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Jesús, que era un profeta mayor que Juan, es que Juan, E o que dizer de Jesus, que era um profeta maior do que João? É que João veio a ser o 7º mensageiro da 7ª era da igreja hebraica sob a lei. en la ley, E na lei, todos todos os profetas y la ley, todos los e profetas a lei, de ese tiempo, todos os profetas desse tempo do antigo pacto, ou do pacto que Deus deu ao povo hebreu lá no Monte Sinai, até João, eles profetizaram. João trouxe algumas profecias, como por exemplo, ele disse: no nosso meio está alguém a quem vós não conheceis. E disse: depois de mim virá um maior do que eu, do qual eu não sou digno nem de desatar as correias do seu calçado. E disse: o qual é maior do que eu e é primeiro do que eu. E como poderia ser maior do que João? Jesus dizer que João, ou que não houve ninguém maior do que João, e depois João dizer: ele é maior do que eu e ainda é primeiro que eu. Então, logo qualquer pessoa poderia dizer, para não crer que Jesus Cristo fosse o Messias, dizer assim: não pode ser, porque João disse que ele viria primeiro do que ele e era primeiro do que ele. E Jesus nasceu 6 meses depois de João Batista. Porém, numa ocasião, Jesus Cristo disse: Abraão, vosso pai, desejou ver o meu dia, o viu e alegrou-se. E os judeus lhe disseram: tu não tens ainda 50 anos e dizes ter visto a Abraão? E Jesus respondeu a eles, dizendo-lhes: antes que Abraão existisse, eu sou. Então, observem bem, que não era somente primeiro do que João, mas ele era antes de Abraão também. Antes que Abraão e antes de Adão, porque ele é o verbo que estava com Deus e era Deus. Ele é o anjo do pacto, o verbo, e aquele verbo se fez carne e habitou entre nós. Quanto ao véu de carne, podemos ver que João foi primeiro do que Jesus. Isso quanto ao véu de carne. Porém, quanto ao espírito, ou ao corpo espiritual, ou ao corpo angelical, que é o anjo do pacto, pois Jesus era primeiro do que João, e primeiro do que Abraão, e não somente isso, era também primeiro antes de Adão e Eva, porque por ele e por meio dele é que Deus criou, por meio de Cristo, do anjo do pacto, Deus criou todas as